da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: o profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes e impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados, as redondezas, e ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Será que não é por causa disso, então, talvez, que estamos às vezes numa relação com Deus, onde não nos sentimos amados? Nós sabemos que Deus nos ama, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Mas a gente não se sente amado por Deus. Parece que a gente foi abandonado. Parece que a gente foi colocado de escanteio. E sabe que Deus sabe fazer isso também? Como prova de amor.
Às vezes, Deus tira um pouco das consolações que Ele quer nos dar, porque às vezes a gente só sabe valorizar quando a gente perde. Jesus, nesse evangelho aí, Ele não faz tantos milagres como Ele poderia fazer. Ele não faz tantas curas como Ele poderia fazer. Ele se renega, ele rejeita de uma certa forma. Ele renega o seu poder para aqueles que de fato necessitam. Mas está faltando algo para essas pessoas que, se não existir, Deus não opera em nossas vidas. Vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus era um carpinteiro. Porque Jesus era íntimo demais. Ele não poderia ser Deus no meio de nós. As pessoas estavam rejeitando Cristo porque Ele era fácil. Porque Ele era de uma presença cotidiana. Porque Ele era de uma presença constante. Quantas vezes nós, porque achamos e sabemos que Deus nos ama muito, nós começamos a tratar as coisas de Deus não com o devido respeito. Nos apoiamos totalmente na misericórdia do Senhor para muitas vezes fazer o que é errado. Fazer aquilo que não se deve. Ih, padre, você veio para puxar nossa orelha? A primeira missa do ano já é assim. Olha a primeira leitura. A correção às vezes dói, mas gera um fruto de paz. Quando você chega à conclusão de que você realmente está desrespeitando as coisas de Deus, até se baseando no infinito amor que Ele tem por você, e começa a mudar a partir de uma boa confissão, fazendo bons propósitos e mudando um pouquinho, não do dia para a noite. Ninguém vai ser santo do dia para a noite. Ninguém é tangue aqui, instantâneo. Ninguém é. A gente vai criando passos de crescimento. Isso vai gerando paz. Porque a gente vai voltar a sentir o amor de Deus e tal. Porque estamos fazendo a nossa parte. No início da leitura de Carta aos Hebreus, vós não estáis lutando contra o pecado até o sangue. Deus quer nos salvar. Deus nos dá toda a graça do mundo para que sejamos santos. Ele envia o seu Filho, se necessário for, para morrer na cruz por nós. Ele faz a parte dele, mas não dispensa a nossa. Nós estamos lutando contra o pecado até o sangue. Ou seja, fazendo o que a gente pode para não cairmos em determinados pecados. Tem um pecado de forma toda especial que nos tira a nossa visão de Deus em nossa vida. Deus está na nossa vida, mas a gente não está enxergando. Os bem-aventurados são os puros, porque eles verão Deus. Às vezes, não estamos lutando contra o sangue, até o sangue, quer dizer, contra os pecados da pureza, da santa pureza. Às vezes estamos habituados a sermos sensuais, a sermos maliciosos, vendo coisas que não se devem na televisão, vendo coisas que não se devem na internet, vendo uma série de realidades que vão me deixar mais promíscuo, que vai me deixar mais e cada vez mais impuro no coração. Infelizmente, o pecado da masturbação é um pecado que as pessoas nem sabem que é pecado. Acham que é uma coisa tão comum, mas padre, por que isso é pecado? Às vezes as pessoas também estão no determinado pecado porque não sabem, né, que a coisa é pecado. Então pergunte para o padre, não tenha vergonha de perguntar as coisas para o padre. Até nesses campos assim, né? Pergunte por que a igreja acha que isso é um pecado. Olha, quando você faz esse tipo de determinada ação, né, desordenada, você não faz pensando no pé da cadeira, né? Não, você faz pensando em alguém, não é isso? Em alguém que você se sente atraído, em alguém que fica na sua cabeça. É a pessoa que está na sua cabeça? Não, é a imagem dela. E você se utiliza dessa imagem para você sensualizá-la dentro de você. Pergunte para Deus o que é imagem para Ele. Ele vai falar a essência. Você é minha imagem e semelhança. Essa palavra imagem para Deus é uma palavra muito séria. Portanto, quando utilizamos a imagem do outro para sensualizá-la e provocar em nós um prazer ilícito, nós estamos cumulando a essência dessa pessoa da nossa malícia. E quem é que vai gostar disso? O inimigo de Deus. Que além de ter feito você cair no pecado através da sua imaginação, ele também atinge a essência do outro, graças à sua malícia. Ele atinge a essência do outro, graças à sua impureza. Portanto,
é um prazer egoísta, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. É verdade, porque você se utiliza, se necessário for, da essência do outro para satisfazer um prazer que não deveria existir. Mas quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas não estão nem preocupadas em saber se isso é pecado ou não? E aí não entendem porque não enxergam Deus em sua vida. E aí não entendem porque não sentem o amor de Deus em sua vida. Quando estamos em pecado, nós estamos cortando comunicações com Deus. Estamos cortando o canal da graça. E nós agora precisamos refazer esse canal acontecer através da Santa Confissão. Já começaremos o tempo da Quaresma, né? Então, convertei-vos e crede no Evangelho e cinza na cabeça. Não é verdade? É um período muito forte de penitência. E quem vive bem essa Quaresma, oferecendo um jejum, uma mortificação, na luta contra algum pecado que você sente que é de estimação, quando você sai dessa Quaresma, você sai muito mais forte. Você vai ver que esse pecado vai ser muito raro a partir de agora. Porque você realmente lutou até o sangue, se necessário for, contra este pecado. E Deus nunca vai se negar a uma pessoa esforçada, uma pessoa que deseja a santidade. Ele com certeza, que é o primeiro que nos deseja santos, vai nos colocar em profunda comunhão com Ele, para assim vivermos na santidade nesta terra. Portanto, que nessa Sagrada Comunhão, perguntemos ao Senhor, onde estamos desrespeitando o Senhor? Onde não estamos vivendo com a devida santidade e eu estou acomodado no meu pecado porque eu sei que o Senhor é misericordioso? Pergunte isso para Cristo hoje. Com certeza, Ele vai te dar uma bela de uma correção. Se o Padre puxou sua orelha, Jesus também vai saber fazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Preparação para o